Crianças, aqui quem fala com vocês é o tio Everton. Crianças, hoje o tio Everton está aqui para contar a história de um dos primeiros missionários do Evangelho, um homem que levou o Evangelho a muitos e muitos lugares. Esse homem é Paulo de Tarso. Ele era um homem muito estudioso, um homem muito inteligente, que estudava a lei, que estudava a palavra de Deus. Só que Paulo, antes dele ser um missionário, antes dele levar o Evangelho a outras cidades, ele era um homem ruim, ele era um homem mau. Ele não entendia as pessoas que adoravam a Jesus. Ele perseguia pessoas como nós cristãos e prendia quando ele ficava sabendo de alguém que estava pregando o evangelho em casa, que estava adorando a Jesus. Paulo ia até a casa dessa pessoa, pegava essa pessoa, arrastava essa pessoa até a prisão. Paulo não gostava de Jesus, Paulo não gostava das pessoas que adoravam a Jesus e por isso ele perseguia essas pessoas. Uma época, Paulo pensou em ir até a cidade de Damasco para poder perseguir cristãos por lá e poder prender esses cristãos. Os sacerdotes tinham dado autorização para Paulo ir até lá e fazer isso. Paulo reuniu seus companheiros e ele partiu de Jerusalém para Damasco para poder pegar esses cristãos e prender esses cristãos, só porque eles adoravam a Jesus. No meio do caminho, quando Paulo estava indo para Damasco, do nada apareceu uma luz muito forte, brilhando intensamente. Paulo caiu no chão sem entender nada, olhando aquela luz, Paulo não conseguia enxergar, até que de repente, no meio daquela imensidão de luz, surgiu uma voz perguntando: "Por que me persegues?" E aí Paulo não via quem era, não entendia quem era, só via aquela luz. Pergunta: "Quem és tu, Senhor, que está falando?" E a voz revela quem é. A voz diz assim: "Aqui quem fala é Jesus, aquele que você persegue. Vá até a cidade de Damasco e lá eu vou te mostrar o que você tem que fazer." E aí subiu a luz. E aí quando Paulo levantou, Paulo reparou que ele estava cego, que ele não tinha o que fazer, que ele não sabia o que fazer. Então ele resolveu obedecer o que Jesus tinha falado para ele na luz. Então Paulo, com a ajuda de seus companheiros, Paulo não estava enxergando, ele nem conseguia chegar até Damasco sozinho. Então ele precisou de ajuda dos seus companheiros, que os levou até Damasco, lá na casa de um homem chamado Judas. E aí Paulo ficou lá 3 dias sem comer, sem beber e sem ver nada, só fazendo orações, conversando com Deus, conversando com Jesus, para que o seu coração pudesse entender de verdade o que ele tinha que fazer, para a vida dele. Com isso, em outro lugar, havia um homem chamado Ananias. Esse homem, ele era um cristão, ele era servo de Jesus Cristo, era um homem muito bom. Em meio de suas orações, o Senhor apareceu para ele e falou assim com Ananias: "Ananias, você vai ter que ir até a casa de Judas, lá tem um homem chamado Paulo, você vai colocar a mão na cabeça dele, vai orar com ele, para que ele volte a ver." Só que Ananias conhecia Paulo, Ananias sabia que Paulo era um homem mau, que sabia que Paulo perseguia os cristãos, e Ananias era um cristão. Então Ananias ficou com medo e falou: "Mas Senhor, Paulo é um homem que persegue os cristãos, Paulo persegue aquele que te adora, por que o Senhor quer que eu vou lá ajudar ele, restaurar a visão dele?" Aí o Senhor falou com Ananias assim: "Ananias, vai lá que eu tenho um propósito para a vida de Paulo. Vai lá curar o Paulo, porque eu tenho um propósito para dar para ele. Você precisa ir lá e orar pelo irmão Paulo." Ananias foi até a casa de Judas, onde Paulo estava, e aí conversou com os amigos dele, falou que precisava de orar por Paulo. Então ele colocou a mão na cabeça de Paulo e foi orar. Depois que terminou a oração, Paulo voltou a ver. E no que Paulo voltou a ver, ele entendeu que Jesus é o único Salvador. Paulo finalmente, que no começo não entendia quem era Jesus, não entendia por que os cristãos adoravam Jesus, passou a entender. Paulo entendeu que só Jesus poderia salvar ele, que só Jesus poderia guiar os caminhos dele, que só Jesus poderia ser a razão de viver de Paulo. Então, com isso, Paulo não perseguiu Ananias, Paulo não perseguiu mais cristãos. Paulo entendeu qual que é o Evangelho, Paulo entendeu quem era Jesus.
Então, com isso, Paulo começou a pregar, Paulo foi andar com os discípulos, Paulo foi aprender mais de Jesus, e Paulo começou a ir nas sinagogas, nas igrejas, e começou a falar de Jesus, começou a falar que Jesus era o único Salvador. As pessoas no começo ficaram espantadas, sem entender como um homem que persegue as pessoas que adoram a Jesus está lá agora falando de Jesus. As pessoas no começo ficaram com medo de Paulo estar tentando enganar elas, ou então ficaram com medo de Paulo do nada pegar elas, só que elas viram Paulo pregando com um coração e aí entenderam que Paulo, ele era um verdadeiro adorador de Jesus, que Paulo, que antes era um homem que perseguia Jesus, passou a adorar a Jesus e levar o nome de Jesus a todos os lugares. E foi isso que Paulo fez. Paulo começou a pregar em várias cidades, Paulo escreveu várias cartas que a gente tem hoje na Bíblia, e ele se tornou um missionário que levou o evangelho em vários lugares. E agora, hoje em dia, a gente escuta as histórias de Paulo e elas nos ensinam muito. Paulo nos ensina várias coisas da Bíblia. Então, crianças, essa é a história de um dos primeiros missionários da nossa igreja. Um dos primeiros missionários a levar o evangelho de Jesus, que é Paulo. Crianças, como tarefa dessa semana, o tio Everton vai passar para vocês e vocês imprimirem uma bandeira de algum país. Vocês vão colorir essa bandeira bem bonito, igualzinha a bandeira verdadeira. E vocês vão conversar com o papai e a mamãe para estar orando junto com vocês por esses países, para que o amor de Jesus possa estar nesses países, para que tenham sempre missionários nesses países, para que o evangelho chegue nesses países. Vocês vão orar por esses países e esses países vão ser abençoados, porque vocês também são missionários de Jesus. Tchau, criança!